Abraçar árvores é uma maneira de mostrar que você se preocupa com elas. 1, 2, 3, 4. Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um Que Bicho é Esse? Eu sou a Miriam Perilli e o episódio de hoje é sobre a belíssima arara azul, Anodorhynchus hyacintinus. E para falar sobre essa espécie, eu tive o privilégio de conversar com a doutora Neiva Guedes. Ela que é uma importante referência na área de biologia da conservação e que já vem estudando as araras azuis há 30 anos. É realmente um grande privilégio e é uma das mulheres super inspiradoras na conservação mundial e eu fiquei muito honrada de conversar com ela. Mas antes de apresentá-la com maior detalhamento, eu quero lembrar vocês de visitarem a nossa lojinha. Lá vocês vão encontrar produtos super bacanas. Tem a camiseta Seja Sua Própria Onça, canecas esmaltadas, pets bordados e kits super completos de primeiros socorros. Então corre lá, compra alguma coisa bem legal e ainda dá uma força pro nosso projeto. Basta acessar www.loja.desabrace.com.br. E nós recebemos muitos e-mails sobre a vocalização da arara azul. Bora ver se o pessoal acertou? O primeiro e-mail foi do Alan Rafael Santos. Oi, Miriam! Tudo bem? O bicho do próximo episódio é a arara azul grande, Anodorhynchus hyacintinus. Certa resposta. Sou um grande fã do Desabraçando e sempre cogito mandar e-mail para o Que Bicho é Esse? Agora estou perdendo a vergonha. No bicho anterior eu jurava que tinha mandado. Hoje fui ouvir e percebi que me esqueci. Esqueceu mesmo. Bom, agradeço imensamente o trabalho de vocês. Mudei muito minha perspectiva e costumes em campo, além de conhecer bichos maravilhosos e histórias incríveis. Poxa, Alan, muito obrigado por ter escrito pra gente e também por acompanhar os episódios, por ser nosso ouvinte aí do Desabraçando Árvores e do Que Bicho é Esse? Fico muito feliz mesmo de saber disso e perde essa vergonha e manda mais e-mail pra gente. Você nem vai receber vinheta, você acertou, olha aí. Errou. O próximo e-mail é do Matheus Reis. Olá, doutora Mirinha, como você está? Confesso que quase me enrolei, já que a vocalização das espécies de araras encontradas em nosso país são bem semelhantes. Mas bicho da semana é a arara azul grande, Anodorhynchus hyacintinus, o maior psitacídeo do mundo, encontrados nos biomas Pantanal, Cerrado e Amazônia. Tarará, ele fala um pouquinho da ecologia do bicho, inclusive menciona a Neiva, que é a nossa convidada aqui. Eu vou pular isso porque a gente tem muitos e-mails e o episódio está longo. Ele indica mais um bicho e um grande desabraço a todos e vida longa ao Desabraçando Árvores. Poxa, Matheus, muitíssimo obrigado. Matheus, que é um apoiador super presente do Desabraçando Árvores. Fico muito feliz que você escreveu e você acertou, Matheus. Muito obrigada. Depois vem a Caroline Figueiredo, também apoiadora e participante assídua aí do Desabraçando. Olá, Mirinha. Olha eu aqui de novo. Dessa vez com a certeza de que não terei vinheta do Errei Feio, Errei Rude. Aê! Muito bom. Antes do chute, tenho que comentar, que episódio maravilhoso esse da lontra. Estou encantada por elas, que bicho incrível. Ouvindo vocês, descobri que não sabia nada sobre lontras, amei aprender. Que legal, gente, é pra isso que a gente tá aqui. Que bom. O animal do próximo episódio é a arara azul grande, Anodorhynchus hyacintinus. Acho essa espécie linda e já estou ansiosa pelo episódio. Beijão e um forte desabraço, Carol Figueiredo. Carol, mandou bem, acertou. E tava confiante de que ia acertar, né? Parabéns. E é um bicho maravilhoso mesmo, né? Nossa. Depois a gente recebeu um e-mail do Miguel Belucci de Lima. Olá, Miriam, tudo bem? Olha eu aqui de novo. Bem-vindo de novo, Miguel. Adorei o último episódio sobre a lontra. Foi uma aula mesmo. Não fazia ideia de que esse bichinho era tão raro de se ver. Eu já avistei 3 vezes aqui na minha cidade e agora me considero um super sortudo. Pode se considerar mesmo, Miguel. Mas sem mais delongas, vou pro chute do bicho tocado no último episódio. Acho que é uma arara azul grande, Anodorhynchus hyacintinus. Espero ter acertado. Queria tanto episódio sobre essa ave magnífica e que tava querendo e conseguiu. Aqui estamos trazendo o episódio para você, Miguel. Um forte desabraço. Mentira, um forte abraço.
Outro abraço, Miguel. Obrigada por ter escrito mais uma vez. Você acertou. Foi realmente uma aula da lontra. Marcelo mandou bem demais. Foi muito legal gravar com ele. E agora você vai ter uma aula sobre arara azul. Na sequência, a gente recebeu e-mail do Tiago Almeida. Tiago, sempre presente aqui, um padrinho super querido do nosso projeto. Oi, Mirinha, tudo bonzinho com vocês? Por aqui tudo certo. Menina, episódio maravilhoso esse da lontra, vice? Que legal. Como sempre, vocês colocando pessoas apaixonadas com muito conhecimento para falar sobre os bichos. Foi uma verdadeira aula. A ideia é essa mesmo, Thiago. A gente sempre traz pessoas que a gente sabe que estão ali há muitos anos estudando e que são apaixonadas e que dedicam a vida para conhecer um pouco mais sobre a nossa fauna, né? Partindo para o assunto que me traz aqui, o bicho tocado no final do episódio. Espero que eu não errei de novo, senão vai ser muito feio para mim. Bicho tocado foi a arara azul grande, anortorrincos e acentinos. Esses bichos lindos da nossa fofofauna e que sofreram um bocado com os incêndios do Pantanal. Um cheiro. Sofreram, mas ainda estão sofrendo. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso no episódio. Na sequência, a gente tem o e-mail da Raquel Abram. Olá, doutora Mirinha, tudo bem? É a primeira vez que participo do podcast e, antes de mais nada, gostaria de parabenizá-la por esse projeto. É incrível. Poxa, seja muito bem-vinda, Raquel. Fico muito feliz que você escreveu e que você gosta do projeto. Brigadão. Sobre a vocalização, arrisco dizer que o bicho da vez é a arara azul grande, anortorrincos e acentinos. Infelizmente, ainda não tive a oportunidade de vê-la na natureza. Um abraço em té. Poxa, tomara que você veja algum dia, porque é um bicho muito, muito bonito, Raquel. Brigadão pelo e-mail mais uma vez, viu? E depois a gente tem e-mail ainda do Vilmar Bernaski. Não sei se eu falei certo, Vilmar. Me desculpa se eu tiver falado errado o seu sobrenome. Olá, doutora Miriam. Esta é a minha primeira participação tentando acertar o bicho do que bicho é esse. E espero que meu palpite não seja um erro feio, erro rude. KKKKK. Acredito que a vocalização do último episódio seja de um pistacídeo e que seja pertencente ao gênero ara. Errou. Meu chute é que esta vocalização pertence à arara canindé, arararauana. Vinheta. Errou feio, errou rude. Obrigada por criarem e compartilharem tanto conteúdo de qualidade. Espero que continuem por muito tempo. Grande abraço. Olha, Vilmar, eu puxei vinheta, mas vai lá, vai. Você errou a espécie, mas você acertou a família, né? Também não foi um erro feio, erro rude. Foi só um errinho aí no caminho. Mas de qualquer forma, muito obrigada por ter escrito e continua mandando e-mail pra gente. E por último, a gente teve o e-mail do Gabriel Vasques. Olá, adorei o episódio sobre a lontra, são uns bichos fascinantes e o Dr. Marcelo deu uma aula sensacional. Quanto ao bicho do episódio de hoje, assim que eu ouvi, pensei, arara. Dito isso, acredito que o bicho de hoje é a arara azul grande, anortorrincos e acentinos. Mas preciso fazer uma confissão. Por não ter certeza de qual arara, recorri ao incrível Wikiaves, e aí ficou fácil, risos. Espero que valha pelo menos um meio certo, apesar da trapaça, entre aspas, hahaha. Grandes abraços a todos, sou muito fã do trabalho de vocês. Mas, Gabriel, isso não é trapaça. A ideia é que vocês corram atrás e pesquisem mesmo. Então, assim, você não trapaceou, você não foi e perguntou pra alguém e descobriu sem ter procurado. Você percebeu quem era a família, quem poderiam ser as espécies e foi atrás. Tá de parabéns, você acertou e ainda procurou. E aí, dessa forma, vocês acabam também aprendendo um pouco mais sobre os bichos, né? Então, muitíssimo obrigado por ter escrito pra gente. Obrigada pelo elogio ao nosso trabalho. A gente fica sempre muito feliz de receber esse retorno, esse feedback de vocês. Então, bora pra apresentação do convidado. Apresentando aqui a doutora Neiva Maria Robaldo Guedes. Ela é graduada em Biologia pela UFMS, com mestrado em Ciências Florestais pela Exalc USP. É doutora em Zoologia pela Unesp de Botucatu. É professora e pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional da Uniderp e orienta alunos de iniciação científica, mestrado e doutorado. Desde 1990, executa e coordena o projeto Arara Azul, onde desenvolve estudos sobre a biologia básica e monitoramento da espécie
anortorrincos e ancintinos, vulnerável à extinção. Promove atividades de manejo e educação ambiental para a conservação da natureza. Também é coordenadora do projeto Aves Urbanas Araras na Cidade, executado na cidade de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Desde 2000 é presidente do Instituto Arara Azul e integrante do Board of Parrots International, com sede em Los Angeles, na Califórnia. Tem vários trabalhos publicados em capítulos de livros, artigos e congressos, bem como tem proferido inúmeras palestras no Brasil e no exterior. Neiva Guedes tem sido inspiração para vários projetos de pesquisa, reconhecida pela sua dedicação e pelos excelentes resultados do seu trabalho em prol da conservação da natureza. Então, bora para o nosso bate-papo? Então, eu estou aqui com a doutora Neiva Guedes e primeiro eu queria agradecer imensamente por você conseguir um tempinho para gravar com a gente no meio de uma agenda super cheia que eu sei que você tem e dizer que para mim é um privilégio enorme, eu estou muito honrada de gravar com uma das minhas inspirações na conservação. A Neiva, que é uma mulher que está no front da biologia da conservação e na pesquisa com araras há mais de 30 anos e que é referência hoje mundial em pesquisa e conservação de araras, então, e de psitacídeos, né? Eu estou muito feliz que você está aqui comigo. Muito obrigada, Neiva. Miriam, eu é que agradeço o seu convite. Fiquei encantada com o seu trabalho, ouvi a apresentação de outros pesquisadores que eu também admiro, que são colegas de trabalho, e fiquei encantada da forma como você conduz, traduzindo uma informação para um público diverso. Então, isso me motiva bastante. Quanto mais pessoas souberem do trabalho que a gente realiza na natureza, melhor elas vão ajudar a conservar não só as araras, mas a natureza como um todo. Então, eu que agradeço o seu convite e dizer que já sou fã do seu podcast. Neiva, então vamos começar a contar para o pessoal quem é a arara azul, esse bicho tão bonito, né? Tão imponente. E como o próprio nome do nosso podcast diz, que bicho é esse? Quais são as principais características para quem nunca teve o privilégio de ver uma arara azul de perto? Para mim é um dos bichos mais bonitos. Ela, na realidade, em geral, ela é considerada a rainha das araras. As araras fazem parte da família dos psitacídeos, que são araras, periquitos, papagaios, maritacas. E ela se destaca sobretudo pelo tamanho dela. É um dos indivíduos, uma das espécies de maior comprimento e peso. Ela chega a medir até 1 metro, 1,5 m de comprimento da ponta da asa até a ponta da cauda e 1,20 m de asa de uma ponta a outra da asa. Ela é totalmente azul cobalto, degradê da cabeça para o corpo. Esse azul cobalto, ele é um azul mais escuro, embaixo das asas e da cauda é preto. Até por isso que os indígenas antigamente chamavam ela de arara preta, porque quando ela está voando, só aparecem as penas da cauda e da asa com a coloração preta. Mas o que predomina na cor dela é o azul, e ela tem uma fita no entorno da mandíbula inferior que é amarela. É uma pequena faixa de pele nua, de cor amarelo intenso, amarelo dourado, e os olhos pretos, e no entorno dos olhos também ela tem essa faixinha amarela, salpicada de pontinhos pretos quando você olha com mais detalhe. E é muito característico nela um bico desmesuradamente grande, um bico extremamente grande e muito potente, porque é um bico bastante adaptado para abrir sementes duras. Uhum. Então é uma ave grande, é uma ave que pesa em torno de 1,3 kg a 1,4 kg quando adulto, e a coloração predominante o azul. Essa é a nossa espécie de hoje, é uma espécie que ao vivo em cores encanta, porque ela é bastante carismática, ela é muito curiosa, e ao mesmo tempo ela é meiga, ela é simpática, ela tem um comportamento entre os indivíduos, entre os pares, principalmente quando já estão formado casal, de muito relação entre eles, de limpeza de penas, de estarem sempre juntos. Então, são comportamentos que nos encantam. A gente não está acostumado a ver muita coloração azul na natureza, em bichos, né, na fauna. E o azul dela é muito azul, gente. Então, realmente é muito encantador. É fascinante, assim, você ver uma arara azul de perto. Então, e tem um outro detalhe, Miriam, que esse azul dela não é que a pena é azul. Na realidade, esse é um reflexo da pena. É uma questão de física, em que a luz penetra na formação das penas e reflete para a gente em azul. Olha, então, não é produzido um pigmento azul.
mas sim é um reflexo da física pelo formato das penas que nos dá essa coloração azul delas. Nossa, que interessante. Adorei. Que legal. E qual é a distribuição original, né? E como ela está hoje, Neiva? Então, antigamente essas araras ocorriam basicamente no Brasil central todo. Então, assim, imagina o Brasil, toda a região central ocorriam araras azuis. Mas, no final de 80, da década de 80, houve um tráfico muito grande dessa espécie na natureza, e quando eu começo a estudá-la em 1990, ela já não está mais no Brasil central como um todo, ela está na região norte do Brasil, principalmente ali no Pará e na Serra de Carajás. Hoje a gente já tem um pouco de registro também na divisa do Pará com a Amazônia, na região do estado da Amazônia, mas são poucos registros ainda. E no Nordeste, onde se encontram os estados de Tocantins, Piauí, Maranhão e Bahia, temos um outro grupo de araras, e a maior parte da população aqui no Pantanal. No Pantanal Norte, Pantanal Sul, e também uma borda da Bolívia e do Paraguai, onde ocorre esse bioma pantanal. Ele abrange esses dois países, né? Então, a população ela está mais concentrada no Pantanal hoje, a maior parte da população no Pantanal abrangendo Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. E na Bolívia, no Paraguai, a gente tem só relatos de que elas estão ocorrendo de novo na natureza, mas não temos registros documentados de que elas estão se reproduzindo. Mas elas ocorreram no passado, só que foram extintas no Paraguai. Na Bolívia tem em torno de 150 indivíduos, e a maior parte da população, então, nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, depois na região Nordeste e no Norte. Tem uma distribuição grande, então, né? Já foi extinta em algumas localidades, mas é uma distribuição importante aí. Sim, a gente diria que é uma distribuição ampla, né? Mas espalhada. E quando você olha hoje naquela contribuição da Ciência Cidadã, que é o site do Wikiaves, elas já estão bem mais espalhadas no Brasil de novo. Olha, entende mais análise de genética que a gente tem em parceria com a doutora Cristina Miak da USP. Quando feito esses trabalhos, demonstraram que haviam grupos com marcadores genéticos diferentes nessas 3 regiões, inclusive até separando o Pantanal de Mato Grosso do Sul com o Pantanal de Mato Grosso, como se fosse 4 agrupamentos das araras. Elas vivem em grupos, né, em bandos, e qual é o hábitat? Assim, o que elas selecionam algumas regiões, algum tipo de vegetação? Sim, essas araras, até diferentemente das outras araras, como a arara canindé e a arara vermelhas, que também ocorrem aqui no Brasil, as araras azuis, grandes, que é a Nodorhynchus hiacinthinus, essa espécie que eu descrevi toda azulada, com a faixa amarela em torno do bico, ela é muito especializada no seu ambiente, no seu hábitat. Primeiro, porque ela só come castanhas de coco. Em cada um desses locais que eu disse que ela ocorre, geralmente ela come basicamente 2 frutas, 2 palmeiras, castanhas de 2 palmeiras. Então, aqui no Pantanal, por exemplo, é bocaiúva e acuri, popularmente falando esse nome dessas palmeiras, que vai manter as populações. Na região Nordeste, são outras 2 palmeiras, e no Norte também. Havendo, como tivemos agora recentemente com os incêndios, a escassez desses alimentos, elas podem até comer outros frutos, mas isso significa muito pouco na alimentação delas, porque elas são especializadas em abrir a semente dessas castanhas, dessas palmeiras, desses frutos, e comer somente a semente. E são frutos, igual você mencionou, a questão do bico, são duríssimos, gente. Realmente tem que ter ele uma máquina forte para conseguir abrir. Ela é que tem a maior força, Miriam, no bico entre as grandes araras para abrir essas sementes. Já foi feito um estudo, já foi publicado, sobre a força no bico das araras canindés, das araras vermelhas e das araras azuis. E ela é realmente a que tem a maior força no bico. Então, é um bico que tem uma alavanca, uma abertura grande e uma potência muito grande também. Então, onde ela ocorre, geralmente tem que ter essas palmeiras que ela vai se alimentar, e ela necessita de grandes cavidades para se reproduzir. Então, precisa de algumas espécies arbóreas, de porte grande, e que tenha também a possibilidade de miolo mole para ela escavar e ficar uma cavidade que caiba ela lá dentro, ou também falha de paredões rochosos. Por exemplo, aqui no Pantanal e na região norte do Brasil, elas usam mais cavidades em árvores.
Mas na região Nordeste, especialmente ali na região de Tocantins, elas usam falha nos paredões rochosos. E aí, ainda mencionando essa questão até da alimentação e da dieta, o tempo que eu morei no Pantanal, eu lembro bem, e eu estava estudando e vendo essa característica, que elas descem no chão, né? E ficam ali comendo, catando os coquinhos e mexendo no chão. E eu sempre falei, gente, isso não deve ser uma boa coisa para uma ave desse tamanho. Não atrai predador, sabe? Verdade, Miriam. Isso é interessante. Elas parecem galinhas. Inclusive, o jeito que elas andam com aquele rabão, né? Porque Exato. o rabo delas tem mais ou menos 60% do comprimento dela é a cauda. É o rabo dela, né? É a cauda. Então, quando ela está andando no chão, é muito engraçado ver aquela cauda imensa se retorcendo. E é como se fosse galinha mesmo, porque elas comem no chão. E por que elas comem no chão? Porque o gado, as antas, cutia, os cateto, queixada, os porcos, comem os frutos dessas palmeiras. Essas palmeiras elas são plantas-chaves onde elas ocorrem. E vários animais vão se alimentar. Temos vários estudos já demonstrando isso. Só que eles comem a parte externa desses frutos. E araras, elas são especializadas, as azuis, em comer somente a castanha. Juntamente com ela, só tem um ratinho aqui no Pantanal, que também come a castanha, que ele chega a roer a parte externa dessa castanha, né, do fruto. Ele rói para chegar na castanha. E as araras vermelhas, que também comem a castanha. Mas as araras vermelhas comem vários outros frutos. Então, elas só vão comer os frutos que as araras azuis comem quando faltam outras frutas que têm a semente mais macia, são mais fáceis de cortar, é que elas vão para esses frutos das palmeiras, acuri e bocaiúva, para se alimentar aqui no Pantanal. Então, acaba que, basicamente, só ela come esses frutos por causa da potência do bico, e elas têm essa capacidade de quebrar esses frutos, e elas foram mais ou menos evoluindo, então, para abrir esse semente de frutos duros, como elas, entendeu? Juntamente com as palmeiras. E por isso que elas descem no chão, porque os animais, e principalmente o gado, facilita esse trabalho dela, porque ele é como se fosse limpando a casca para facilitar para ela quebrar e comer somente a semente. Olha só. E aí ela pega, né? Ela manipula com a mão, com a pata. Isso. Ela manipula, ela tem tanta força que os frutos mais duros, que são os de acuri, ela abre em 1 minuto, 1 minuto e meio para comer. Uau. O da bocaiúva é rapidinho, o da bocaiúva até 8, 10 segundos ela abre. Mas ela já tem, então, é tão especializada que ela pega, às vezes ela pega uma folhinha, um galinho e apoia esse fruto, e ela abre exatamente no meio. Quando o indivíduo é adulto, ele abre exatamente no meio para comer a castanha. Já os filhotes que ainda não têm tanta força no bico, eles abrem irregular. A gente até conhece quando encontra frutos no chão, se é de adultos ou de filhotes, porque a gente vê esses frutos quebrados de forma irregular, que são feitos pelos filhotes ou pelos jovens. Tem uma curiosidade que é a questão do aprendizado, né? Isso é passado também, e isso tem uma importância grande para a conservação, né, Neiva? Sim. Então, os pais ensinam os filhotes a escolher, a pegar a semente, a abrir, como manipular o alimento. Com certeza. Eu acho que eu também não tinha respondido uma pergunta. Você perguntou se elas viviam em grupos. Sim. As araras são totalmente sociais. Dificilmente você encontra araras isoladas ou vivendo sozinha na natureza, excetuando quando uma ave se dispersa, porque realmente está numa situação que não tem comida, não tem ninho, ela pode dispersar e até ficar mais longe, mas em geral, a grande maioria da população vive agrupada. Ou quando está apareada, está se reproduzindo, vive o casal. Em alguns momentos eles podem se reunir num bando maior, mas a maior parte da população, quando não está reproduzindo, estão todos juntos, estão agregados para se alimentarem, é como se um estivesse protegendo o outro, e para dormir, que também é uma característica importante, delas se encontrarem à noite para dormirem juntas, como uma forma de proteção. Olha só, gente, que maravilhoso. Vamos falar um pouquinho então sobre reprodução. Os pares se formam e como é que funciona o processo de encontro de casais? Então, esse encontro de casais é bem interessante. As araras, então, elas começam a se reproduzir baseado nos estudos de campos que nós temos com 7 a 9 anos. E, assim, primeiro os machos mais cedo e as fêmeas um pouquinho mais tardio. E uma vez formado um casal, eles vão ficar sempre juntos.
E sempre isso é confirmado também com os nossos trabalhos, em parceria com a doutora Cristina Miyago da USP, de que são monógamos. Eles não ficam trocando de parceiros em cada estação. Uma vez formado um casal, eles vão só se separar com a morte de um dos indivíduos. E aí pode formar um novo casal. Mas até então, isso é confirmado com uma análise de genético, que eles não têm filhotes extrapais, estão sempre juntos, dividem a tarefa de cuidado com os filhotes. A fêmea, quando está chocando os ovos, que são em média 2, pode variar de 1 até 3, mas em geral são 2. Aí a fêmea fica chocando esses ovos por 28, 30 dias, e o macho fica responsável de trazer a alimentação para ela, e fica de sentinela no ninho. Se chega algum predador, algum visitante, ele vai gritar e ela vai sair do ninho. Essa postura de ovos, ela não é sincrônica, uma logo na sequência a outra. Ela pode variar de 1 até 30 dias. Uau. Mas quando varia de 1 a 4 ou 5 dias, geralmente o segundo filhote não sobrevive. Então, nós temos a sobrevivência maior de apenas um filhote de arara azul por casal, na maioria das vezes. Poucos casais conseguem criar os 2 filhotes, porque já tem essa diferença de nascimento. Então, um nasce, o outro demora muito para nascer, geralmente não sobrevive. Outra característica também é que eles não têm ciclo reprodutivo todos os anos, né? Pode pular o mesmo casal. Sim, alguns casais, os mais jovens, que estão ainda mais inexperientes, eles não se reproduzem todos os anos. Mas a partir do momento que eles já estão mais engrenados, vamos dizer assim, eles estão se reproduzindo todos os anos. Às vezes, tem alguns casais, isso já aconteceu nas nossas observações de campo, que os filhotes tiveram algum problema, que quebrou uma asa, quebrou um bico, ou teve algum problema que não conseguiu voar, está machucado. Os pais não abandonam, eles continuam cuidando desse filhote. Em alguns casos, a gente viu então que esses casais que ficaram mais tempo cuidando do seu filhote se reproduziram a cada 2 anos. Mas a gente também já viu que teve casais que, mesmo com o filho machucado, ele continuou cuidando do filhote machucado e reproduziu novamente. Então isso varia, é como gente, né? Que tem gente que tem reprodução mais seguidas e outros mais demorados. Então, as araras também têm comportamentos variados. O comportamento delas é diferente de casal para casal. Tem casal mais cuidadoso com seu filhote, tem casal que sempre cria 2, mas tem casal que não, que só cria 1. Tem casal que é mais cuidadoso, que dá mais alimento, que é sempre ver o seu filhote papo cheio, quase explodindo. Outro já não consegue dar tanto alimento. Então, assim, tem bastante variação comportamental entre os indivíduos. Que interessante. E aí, isso me lembrou até um caso que eu li no site do Instituto Arara Azul, que menciona um casal que teve um filhote e que eles tinham o ninho com 4 metros de profundidade dentro da árvore. E que aí o filhote não conseguia sair, mas que o casal continuou cuidando dele, né? Isso, conta pra gente essa história. Foi bem interessante, foi logo no começo do projeto, isso lá na região da Inhacolândia, eu lembro bem do caso em que a gente encontrou esse ninho. E quando a gente foi monitorar, que a gente encontrou, a gente vai marcar, medir todo o ninho, e a gente chega lá e encontra um jovenzão, um filhotão. E aí o ninho estava tão profundo que a gente não conseguia acessá-lo, porque a gente tem técnicas para pegar com 1 metro, 1,5 metro, 2, mas 4 metros a gente não tinha nenhum instrumento que nos ajudasse a capturar esse filhote para pesar, medir, alinhar, coletar sangue. Então a gente resolveu fazer uma abertura. A gente mediu o tamanho do ninho e vamos fazer uma abertura mais próxima da base para poder conseguir pegar o filhote. E qual não foi a nossa surpresa ao pegar esse filhote, depois que faz essa abertura mais próxima da base, que não era um filhotão como a gente estava esperando, era um jovem já, quase um senhorzinho já, uma arara grande, entendeu? Só que uma arara grande com as asas totalmente danificadas. De tanto esforço que ela fazia para voar, subir esta cavidade muito profunda, ela danificou todas as penas da asa e da cauda. Os pais tinham a habilidade de descer lá embaixo e alimentá-la, mas ela não. Então, a gente deixou ela no ninho com os pais,
que os pais continuaram alimentando, então a gente viu que ela era um indivíduo que tinha nascido em outra estação, não era daquela estação reprodutiva que a gente estava monitorando. Só que daí, quando a gente abriu essa janela, ela não queria parar mais, ela queria sair. Nossa. Só que como ela não tinha capacidade de voar, ela podia ser predada. Claro. Então, a gente teve que tirar ela dali e levar para o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres em Campo Grande. Com isso, a gente viu que então ela levou mais ou menos 1 ano para recompor essas penas, a gente levou ela de volta para o mesmo local para devolver depois de recomposta a pena, mas a gente então pôde constatar o quanto os pais são cuidadosos. Então, este é um exemplo de um casal que não se reproduziu no ano seguinte, porque o filhote ficou preso dentro do ninho e eles continuaram cuidando. E eu já tive outros casos em que o filhote só quebrou a asa e os pais continuaram cuidando dele fora do ninho, mas eu não consegui ver se eles conseguiram reproduzir no ano seguinte. Então, assim, tem bastante variação. Mas nesse caso foi bem interessante porque isso nos alertou quando a gente encontra hoje, e depois desse caso, ninhos com tamanha profundidade, 3 metros de profundidade da abertura até a base, a gente já faz um manejo. A gente já eleva a cama ou faz uma abertura menor para evitar que os filhotes fiquem presos como esse. Perfeito. Porque os animais do casal, eles vão... escalando. Mas eles vão raspando com o bico, né? E cavando o ninho, aprofundando dentro do oco. Isso. Exatamente, Miriam. É uma questão das araras também que elas fazem antes da reprodução. Todo ano, a arara é muito cuidadosa com o seu ninho. Todo ano. Ela volta para o mesmo ninho? Volta. É como se fosse uma casa fixa dela, é o endereço fixo daquele casal. Eles sempre voltam para o mesmo local para se reproduzir. Só que nesse intervalo entre ela sair um filhote e ela voltar a se reproduzir, vários outros bichos passam nessa casa e deixam pena, deixam casca de ovo, deixam outros filhotes mortos, depende de quem ocupa. Tá. E aí, então, elas sempre reformam esse ninho. Como nem sempre elas conseguem pegar o que tem lá dentro e jogar para fora, elas escavam esse ninho, a parede interna do ninho e a borda do ninho para formar uma cama nova. Então ela sempre deixa lascas de madeira para forrar a cama. O ninho da arara é sempre limpinho, é um dos ninhos mais limpos que a gente tem. É só aquela serragem grossa e grande de madeira que ela joga dentro do ninho. Fascinante. Porque ela belisca para deixar sempre a cama limpinha. O filhote, o ovo, então é colocado nesse local onde ela vai incubar e quando o filhote nasce, é sempre um ninho limpinho. Então, mas esses restos de materiais que vão ficando não só da arara, mas de outros animais que ocupam os ninhos também, formam uma grande entomofauna de insetos, né? Vários insetos que ocupam essa cavidade. Na realidade, esse ninho vira um ecossistema ali dentro, porque tem várias espécies interagindo dentro dessas cavidades. Então, por isso que até lá no site também vocês mencionam que ela pode ser considerada uma engenheira ambiental também, né? Exatamente, porque ao fazer o ninho para ela faz o seu ninho, ela não começa um buraco, ela pega o buraco de um pica-pau, de um galho que quebrou, de uma bactéria ou fungo que fez um pequeno buraco, de um outro psitacídeo menor, mas ela tem uma capacidade de aumentar muito rapidamente uma pequena cavidade, porque ela precisa de no mínimo 50 centímetros de DAP interno. Esse é o menor tamanho para que ela caiba lá dentro. Ela tem 1 metro. Então daí ela vai ficar com a cauda para cima quando é muito apertado. Entende? Sim. E ela, com essa capacidade de aumentar, com esse bico poderoso que ela tem, essas ocos de árvores para se reproduzir, depois que o filhote dela sai, uma série de outros animais vão ocupar, gaviões, coruja, tucano, ou ao mesmo tempo, porque também tem competição, né? Vão brigar com ela também para ocuparem esses ninhos ao longo dos anos. Então a gente tem até uma colega nossa, a Fernanda Fontoura, este ano, que está fazendo o doutorado dela com essas outras espécies que ocupam o ninho das araras, porque é uma disputa, viu? A vida na natureza não é fácil, não. Se a gente fala que a vida não está fácil para o brasileiro, para os bichos da natureza também não é, não. Sim, já não é fácil porque eles competem, aí quando você tem recurso sendo reduzido, um monte de impacto, queimada, desmatamento, vai ficando mais apertado, né? Eles vão ter que exatamente, que se virar ali. A predação, a competição. E aí, Neiva, eu vi também uma informação que tem uma taxa de predação desses filhotes, desses ovos, de 20% ou 40%. Ou seja, o bichinho, ele
tem 1 a 2 filhotes, e desses, ou seja, eu tô assim, a gente pensando, né, na questão demográfica das araras, é brabo. É difícil, a gente diz que elas têm, Miriam, uma baixa taxa reprodutiva, por quê? É 1, 2 em média ovos, no máximo, exagerando 3, mas poucos casais têm 3 ovos, muito pouco. A gente teve ao longo desses anos, se não me engano, 3 casais apenas que tiveram nascimento de 3 filhotes, mas a sobrevivência nunca de 3 filhotes de araras azuis, no máximo 2. E a predação, no período de reprodução, tem vários outros animais que também querem se reproduzir, como tucanos, gralhas, gambás, corujas, e aí esses bichos também querem comer, né? Então é aquela disputa por alimento na natureza. Então aí você tem de 20% a 40% dos ovos predados ou perdidos por ano. Isso varia muito com as condições climático-ambientais, e se você tem incêndios, desmatamento, aumenta ainda esses fatores. Bom, nasceu lá o filhote, aí a arara está lá cuidando, ele é muito frágilzinho, muito suscetível nos primeiros 15 dias de vida, porque ele ainda não consegue controlar a temperatura corporal, a fêmea ou o macho precisa estar ali dentro, mantendo a temperatura dele, além de alimentar, mantendo a temperatura, porque eles têm uma temperatura média de 40, 41, 42 graus, e eles não conseguem manter. Então, se você tem um período de frio muito intenso, como a gente tem às vezes aqui, 1 grau, menos 1 grau, 5 graus, isso afeta muito eles, e você pode ter, quando é o ovo, interrupção do desenvolvimento do embrião dentro do ovo, ou a morte do filhote por frio também. E, além disso, a predação. Então, só para você ter uma ideia, no ano passado, agora, 2020, a gente teve 50 casais só numa região que a gente chama aqui na Caimã, onde a gente tem a gente diz um centro de reprodução natural, porque a gente monitora intensamente, coloca cinta metálica, recupera ninhos naturais, coloca ninhos artificiais. A gente tem, então, essa área como um centro de reprodução das araras. Ali, 50 ninhos foram ativos em 2020. Desses 50 ninhos ativos, metade naturais, metade artificiais. Ativos quer dizer que as araras botaram ovos. Tá. Então, 50 casais botaram 124 ovos, porque alguns casais, quando tem predação ou perda de ovos ou filhote, eles podem fazer uma nova postura, né? Então, tem casais que fazem nova postura. E aí a gente teve no total 124 ovos. Desses 124 ovos, falharam a fase de ovos 68. É quase a metade. É, quase a metade. Tá bom, nasceram 69 filhotes de 124 ovos. Sabe quantos voaram? 31 de 124 filhotes. É muito pouco, é muito baixa a taxa. Foi por causa do ano atípico das queimadas? O que? Com certeza, mas antes das queimadas já tinha dado uma baixa significativa no sucesso reprodutivo dessas araras. Em 2018, antes do primeiro incêndio que teve em 2019 na Caimã, já tinha sido o pior ano. Dos últimos que a gente tinha estudado, das 2 últimas décadas, era o pior ano. Foi muito ruim. Com os incêndios em 2019, aí a gente monitorando e logo depois dos incêndios já recuperando, minimizando a perda de ninhos, colocando ninho artificial, recuperando ninho natural, colocando cinta metálica para evitar a predação por mamíferos arborícolas, como indara, jaguatiricas, que sobem nas cavidades, a gente conseguiu, e as próprias araras, que são muito resilientes, ou seja, o ninho está pegando fogo, o fogo está chegando a 3 metros dela e ela não abandona. A gente tem vídeos delas com ovos, o fogo chegando, e elas continuam no ninho incubando os ovos. E aí os filhotes nascem, mas não sobrevivem. Teve caixas que os ovos foram queimados, e aí foi perdido os ovos e a caixa, e ninhos também que foram queimados, mas muitos casais fizeram nova postura, então demonstrando essa resiliência dela, né? Tipo assim, gente, o mundo está acabando, vamos reproduzir, senão a gente vai morrer tudo junto. Foi isso que elas fizeram, e aí em 2019, na região da Caimã, apesar então desse incêndio que devastou cerca de 60% da área onde a gente estava já monitorando e que tinha a maior parte dos ninhos, foi um ano bom em termos de reprodução. O sucesso ainda foi melhor que 2018, e foi semelhante a 2017, que tinha sido um ano bom. Nessa faixa aí de 30 e poucos filhotes.
Isso é bom, entendeu? O de 124 que você ainda teve 31, isso é ótimo. O ruim é quando chega a 20, sabe? 17, isso é muito ruim. Então, em 2020, ainda foi bom também. Mas a gente teve muita perda, porque assim, os incêndios, eles não afetam só no momento do fogo, eles afetam a longo prazo a reprodução, a imunidade das araras, a gente viu que baixou a imunidade, e isso afetou no desenvolvimento dos filhotes, que começaram a desenvolver algumas lesões na pele, e serem mais suscetíveis, entendeu? Às grandes variações de temperatura. Então, isso foi uma consequência de uma conjunção de fatores: incêndios, mudanças climáticas, aumento de predação, aumento da pressão do ambiente, uma série de fatores, entendeu? Eu ia até perguntar essa questão, se era uma fragilidade dos animais ou se é uma questão de como o recurso ficou um pouco mais escasso para todo mundo, de ter um aumento na predação. E aí, se você mencionou até essa faixa metálica, para quem nunca viu, é uma faixa metálica que é colocada no tronco da árvore. Então, se o animal tenta escalar, ele escorrega, ele não consegue subir e alcançar, né, onde estão os ninhos. Exatamente. Então, na realidade, é uma conjunção de fatores. O bicho já é mais suscetível, e aí você junta esses fatores globais com as mudanças climáticas, os locais e regionais com os incêndios, e a diminuição do ambiente e de recursos para todas as espécies aumenta a competição, aumenta a predação, e as araras que acabaram diminuindo, baixando a imunidade delas, levando a mais perda de filhotes, principalmente recém-nascidos, que a gente chama assim, a primeira fase de vida, os primeiros 15 dias, que são os mais suscetíveis. E aí, Neiva, até falando dessa parte de conservação, a arara azul hoje ela tem o status de vulnerável, né, pela IUCN, pela União Internacional para a Conservação da Natureza, que a gente sempre menciona aqui. Um dos principais impactos originalmente foi o tráfico, né? Sim. Fala um pouquinho pra gente sobre esse problemão. O que levou as araras à lista de espécies ameaçadas no Brasil, ela fez parte do livro vermelho das espécies ameaçadas, foi lá em 90, no final de 89, eles fizeram um levantamento, viram que estava muito bicho saindo fora da natureza, saindo fora do Brasil, mais de 10 mil indivíduos, a estimativa é que foram retirados da natureza, e o que foram levantar na natureza era muito pouco. Então, ela entrou para a lista de espécies ameaçadas. E aí foi, principalmente, o tráfico, a descaracterização do ambiente por perda desses ambientes de quais ela depende, que são as veredas ali na região do nordeste do Brasil, as regiões ao longo dos rios e de castanheiras lá no Pará, na Amazônia, e aqui no Pantanal, principalmente capões, cordilheiras, onde tem as árvores que elas nidificam e os palmeiras de alimentação. E também a coleta de pena pelos indígenas para a confecção de cocares e colares, que antigamente isso era feito mais para usar na própria tribo, no cerimonial, e durava-se décadas. Com o aumento disso para comércio, para decoração, para museus, há uma pressão muito grande. Para você ter ideia, um cocar, às vezes, tem penas de 30 araras, porque eles usam mais as penas da cauda, e cada arara tem no máximo 12 caudas. E se todas estiverem intactas e bonitas, serão só 12, mas nem sempre todas estão, as 12 estão, porque elas vão perdendo isso ao longo do tempo, intercaladamente, ou machucam essas caudas, quebram. Então, quando se pega uma arara para tirar a cauda, são no máximo 12 penas. Quando você vê um cocar ou um colar cheio de pena, imagina quantos bichos foram mortos e foram precisos para retirar as penas. Então, isso hoje, a retirada de penas é proibido a venda de artesanato com produtos da nossa fauna, porém os cerimoniais indígenas pode continuar acontecendo. Então, dentro das tribos, dentro dos cerimoniais, isso continua. Só não pode mais vender. A questão da descaracterização do ambiente, infelizmente, é cada vez maior a pressão, né? A gente vê os desmatamentos ocorrendo, a perda de hábitat, a degradação, a fragmentação desses hábitats, incêndios também, e o tráfico, que tinha sido um principal fator, mas que acabou, depois que ela entrou na lista, e principalmente com o nosso trabalho muito intenso com a comunidade, porque sozinho a gente não faz nada, né, Miriam? A gente sempre conta com a população. Então, quando a população entende, conhece sobre o bicho e sabe que ela está ameaçada e quais esses requisitos que ela tem, que é tão delicada a sobrevivência dela na natureza, as pessoas ajudam. Então, com isso, mais pessoas olhando, mais pessoas cuidando, o tráfico diminuiu. Com esse trabalho que a gente fez, a população
expandiu, aumentou, e ela acabou saindo da lista das espécies brasileiras ameaçadas de extinção em 2014, em dezembro de 2014. Fantástico. Isso foi muito legal, a gente comemorou, ficou feliz, mas, por outro lado, diminui as sanções para quem é pego com esses bichos traficando, né? E aí o tráfico voltou a ocorrer novamente. Infelizmente, no mesmo ano, aqui no Mato Grosso do Sul foi preso um traficante com uma fêmea com ovos que ela estava incubando dentro do ninho. O bicho fica muito frágil dentro do ninho quando está incubando. Então, o tráfico, infelizmente, voltou a ocorrer depois que ela saiu da lista. E com todos esses fatores afetando a reprodução dela e afetando a população na natureza, quando você coloca ou tira da lista, ela é sempre reavaliada, né? Então, ela vai ser reavaliada e pode ser até que no futuro ela volte para essa lista devido a esses fatores que eu mencionei, que tornam ela tão suscetível na natureza, principalmente com relação à delicadeza que ela tem na reprodução. E isso traz um ponto tão importante, né, Neiva, que é a questão de trabalhos de longo prazo e de monitoramento. Porque se vocês não tivessem esses dados, essas informações, vocês não iam conseguir fazer esse tipo de manejo, ter informação para conhecer o status da espécie e ter esse tipo de avaliação. E ter esse entendimento, né? Porque se eu fosse lá, como eu comecei no meu trabalho de mestrado, né? Fui lá, coletei meus dados, fiz o meu mestrado. Se eu tivesse parado ali, a gente ia saber que as araras se reproduzem, põem 2 ovos, nascem tantos filhotes, beleza, e achar que isso era assim para sempre. Mas só acompanhando a longo prazo é que a gente tem essa flutuação da população, né? Igual a população humana, que você tem um boom de repente você tem um surto, uma epidemia, muita gente morre na natureza. Isso acontece com muitas espécies também. Algumas com mais frequência, com maior número, e outras com menor número. Infelizmente, para a arara azul, não é muito legal essa história. Essa flutuação, ela é bem drástica para um bicho que tem até um tempo de vida na natureza bastante longo, né? A gente estima aí 35, 40 anos, porque a gente tem artigos publicados que em cativeiro elas podem viver até 55 ou 60 anos. Uau. Mas aí em cativeiro ela está protegida, ela tem um alimento, né? A gente vê que na natureza não, a natureza é dinâmica, o bicho está parado, não está bem, não está conseguindo se alimentar sozinho, tem outro ali prontinho para comer ele, né? Exato. É uma cadeia. Então, por isso que a gente estima aí 35, 40 anos no máximo a sobrevivência de uma arara azul na natureza. Perfeito. E aí é o que você mencionou, né? Você pode fazer uma fotografia daquele momento da população ou você pode acompanhar toda a flutuação e ver realmente a história daquela população. E aí eu também vi que tem uma outra ameaça que tem sido bastante comentada de forma geral para outros bichos e para a gente, né? Que é a questão dos organofosforados, os pesticidas afetando também as araras azuis. Pois é, a gente, inclusive, não é muito comum a gente encontrar araras azuis grandes, adultas, mortas na natureza. A mortalidade delas é bem esporádica, a gente encontra 2, exagerando 3 por ano, sabe? Então, assim, é um bicho que tem realmente vida longa na natureza. E a gente também, com relação a essas mortes, geralmente a gente tem encontrado aqui no Pantanal ou predação, que não é muito comum, mas a gente já encontrou alguns casos, jacaré, jaguatiricas, iraras, mas atualmente maior mesmo é choque com rede de energia. A luz para todos no Pantanal e no Cerrado tem as suas implicações para as aves, né? Mas com o tempo, os bichos são muito inteligentes, eles aprendem e acabam diminuindo essas mortalidades. É mais no momento que chega a energia que tem esses incidentes. E também hoje a gente já sabe a distância entre os fios, e a gente repassa essas informações para os distribuidores de energia e tem conseguido bastante resultados positivos para evitar a morte dessas grandes aves, como tuiuius, araras, ou grandes gaviões que têm essa envergadura grande que encosta de um fio ao outro, fechando um circuito e levando ao choque e óbito, né? Mas o organofosforado, esse envenenamento que a gente encontrou por agrotóxico, na realidade quem encontrou foi o próprio proprietário fazendeiro que encontrou, que era um veterinário, que nos levou o conhecimento. Ele nos levou 2 indivíduos, mas ele tinha encontrado mais um morto, que morreram de uma forma muito
impactante para ele, porque os bichos estavam espumando e estavam aparentemente saudáveis, né? Não tinham nada de lesões, machucadura, e de repente estavam com extravasamento de líquidos pelo bico e uma morte súbita muito rápida. Então, um indivíduo ele encontrou morto, 2 ele encontrou vivos, mas morreram logo em seguida, e ele nos encaminhou. A gente também estranhou bastante, fazendo a necropsia, coletamos material e mandamos para análise, porque tudo indicava que era envenenamento, e de fato isso se confirmou. Era o organofosforado, era Fosdrin nevincus, que foi encontrado nessas duas em altíssima quantidade. A gente acredita que foi algum uso indevido em algum animal, porque isso é um carrapaticida, bastante usual no Pantanal, Sim. Mas que, pela dosagem, algo deu errado e acabou levando a óbito essas 3 indivíduos de araras azuis. Esse foi o primeiro relato que a gente teve com as araras aqui no Pantanal, mas agora, recentemente, agora em junho, a gente teve que realmente, e a gente acredita que esse caso foi acidental, não foi um caso provocado pelo homem, mas sim foi acidental. Mas recentemente a gente teve registro, inclusive com morte de onças, urubus e outras aves, que foi provocado. Então, assim, além de ter isso nas culturas em geral hoje que a gente está comendo, o ser humano está comendo muito agrotóxico e por isso no futuro pode estar afetando a reprodução da espécie humana, né? Como afetou de alguns animais, as antas que a Patrícia Médici tem acompanhado aqui no Pantanal, talvez tamanduás também tenham algum problema com agrotóxicos. De uma forma geral, a gente não tem muitos estudos com os animais silvestres. Então, esse foi um relato importante, porque era um animal silvestre e que a gente precisa agora voltar os olhos para os animais silvestres que podem estar sendo impactados sem que a gente nem tenha notícia, nem tenha noticiado, né? Então, é bastante importante. A gente sabe agora que tem a Patrícia Médici estudando as antas no Cerrado e no Pantanal, mas é importante estar atento para as outras espécies também. Perfeito, porque no caso desses 3 indivíduos foi um envenenamento mais intenso, igual você mencionou, mas o bicho pode estar em contato e afetando a imunidade, afetando todas essas questões que vocês podem encontrar aí, né, na área de estudo. Sim, sim. Neiva, vamos falar um pouquinho do projeto, porque é uma iniciativa tão bonita que a gente tem que trazer para conhecimento do pessoal. Vocês começaram colocando caixas, né? Por quê? Qual era a questão com os ocos, assim, criando esses ninhos artificiais? Então, quando eu comecei a estudar, Miriam, lá na Ecolândia, para o meu mestrado das araras, de cara eu vi que tinha mais araras tentando se reproduzir do que cavidades disponíveis. Eu vi que as araras ficavam brigando por algumas cavidades, e eu achei que eu fazia levantamento numa área de 10 mil hectares, eu fui olhar e medir todos os manduvis que tinham naquela região acima de 10 centímetros de DAP. E vi que tinha algumas cavidades que as araras nem ninguém usava e ficavam brigando por outras. E eu não entendi, eu estava começando a estudar. Com o passar dos anos, eu fui entender que os bichos são muito inteligentes e aquelas cavidades que para mim, a princípio, pareciam bonitas e que poderiam ser usadas, na realidade, enchiam de água ou tinha algum problema, entendeu? E os bichos já sabiam, por isso não usavam. Mas essa escassez de cavidades, então ficou muito clara que se tivesse mais cavidades, elas iriam brigar menos e iam se reproduzir mais. E aí eu comecei a testar, já no 2º ou 3º ano do projeto, modelos e materiais de ninhos artificiais. Eu testei com caixas, eu testei com galões de plástico de 200 litros e também tinha uns tubos lá no Pantanal, na região da Embrapa, da Fazenda Iumirim da Embrapa, onde era a minha sede inicial, uns tubos que ninguém estava usando. Eu testei colocar eles nas árvores para ver se elas se reproduziam. Esses tubos eram muito pesados, muito difícil de manejar, era inviável fazer isso em larga escala. Os galões plásticos era bem fácil, bem leve, fácil de instalar, era beleza. Porém, ninguém usava, só as abelhas é que entraram e ocuparam. No caso do calor, era muito quente, bicho nenhum aguentava ficar lá dentro no verão. E as caixas, elas usaram e tiveram sucesso. Uma semana numa caixa que eu coloquei, uma semana depois o casal estava usando e já se reproduziram. Então aí eu peguei esse modelo e até hoje eu instalo a mesma medida e o mesmo modelo
fui instalando em larga escala, porque eu vi que realmente era um fator limitante para a reprodução delas. E hoje isso funciona tanto que na área de Cerrado, aqui no entorno do Pantanal Sul, onde a gente tem trabalhado fora da Caimã, que é esse centro de reprodução, a gente tem instalado mais de 100 caixas e isso tem ajudado bastante na reprodução das araras e de outras espécies que a gente já sabe hoje. São mais de 24 ocupando essas mesmas caixas nas medidas das araras. Olha, gente, olha que fantástico a questão da percepção e da criatividade do pesquisador brasileiro, né? Vai lá, ela sobe numa árvore, a gente coloca uma caixa e sobe, é arvorismo, né? Isso. Vocês sobem com corda, com aqueles ascensores e checam e acompanham essas caixinhas e se você for pensar, é uma metodologia relativamente simples para trazer um impacto que traz, né, de reprodução. Então, assim, muitas das metodologias do projeto foram inéditas, foi a gente aprendendo. Quando eu comecei a estudar as araras, não tinha como que eu ia escalar, como que eu ia tirar no ninho, como que eu ia medir, o que eu ia medir, o que eu ia fazer com o filhote, como que eu ia marcar, milhar. Então, a gente foi fazendo e aprendendo, né? Hoje a gente acaba servindo de referência para outros projetos. Quem vai estudar hoje araras, periquitos e papagaios já tem uma metodologia a ser seguida. E isso é muito bacana. Eu acho assim que quando você faz aquilo que gosta, não tem como não dar certo, porque você faz com gosto. O trabalhar não é uma coisa maçante, é prazeroso. E até recentemente, assim, eu recebo muito pergunta ou entrevista de jovens acadêmicos de biologia, de jornalismo, de veterinária, querendo saber como foi o longo do projeto, e como é estar no campo ainda 30 anos depois, como é o trabalho, né? Porque você, assim, começar um projeto é legal porque você tem bastante novidade, mas 30 anos depois, você não tem novidade todo dia. E como que é para você manter com recursos, com gente, trabalhando? Então, eu estava até falando para eles que, assim, primeiro que biólogo adora estar no mato, a gente adora estar no mato, não importa se está chovendo, se tem sol de 50 graus, se tem carrapato, se tem mosquito, se pegou fogo, se encheu. É claro que a gente fica triste com as tragédias, quando aqueles incêndios ocorreram, e até a nossa diretora do Instituto Arara Azul falou assim: você só manda foto que você está sorrindo lá, nem parece que está triste, tudo pegando fogo, você está sempre sorrindo. Eu falei, claro, porque quando eu estou no campo, eu estou feliz, eu estou no meu nicho, eu estou alegre. Mesmo que o campo esteja queimado, se eu vejo uma folha verde, se eu vejo um passarinho, se eu vejo um ovinho, qualquer bicho se movendo, para mim é uma felicidade. É o que move, porque ele né? sobreviveu a um incêndio. Então eu fico feliz e realizada. Por isso que eu estou sempre sorrindo, porque no campo eu estou feliz. E um campo, que campo, né? Tirando a parte da tragédia, né? Quando você tá lá, poxa, um lugar muito pulsante de vida, assim, o Pantanal é um lugar que toca a gente. É um paraíso. E isso, Miriam, não é só eu, é a equipe, assim, entende? Legal. A gente consegue contagiar. Eu tenho pessoas trabalhando comigo há mais de 20 anos. A Fernanda, que está fazendo o doutorado dela, tem mais de 12 anos trabalhando comigo. Então, assim, você consegue contagiar e eles têm esse mesmo entusiasmo, essa mesma vontade, esse mesmo, sabe, prazer de estar na natureza para fazer o bem, entendeu? Não importa para quem. Claro que para mim, em primeiro lugar, para as araras, às vezes. Mas olha isso também, pode não estar tendo novidade sempre, mas olha quantas pessoas você está formando fazendo isso, né? Olha esse papel importante também de trazer mais gente, formar mais gente, mais conservacionista e tocar aí um trabalho tão bonito. Então, é um projeto, a gente começou na região da Hercolândia, depois expandiu para várias outras regiões, mas falando do projeto que você pediu, né? Desde 94, a gente tem uma base cedida pelo Roberto Clabin ali no Refúgio Ecológico Caimã, e a gente, então, a partir dessa base, é como se fosse nosso grande laboratório, né? Então, ali a gente faz os experimentos, com isso a gente tem a capacidade de receber estagiários e voluntários no período de reprodução, dando treinamento para outras pessoas, receber visitantes, turistas que são hóspedes dele podem acompanhar nosso trabalho, e com isso eles acabam contribuindo também com a continuidade das pesquisas, fazendo turismo de observação. Então, assim, o projeto, ele foi se adequando ao longo do tempo, entendeu? E tem algumas áreas que pra gente é chave trabalhar, como ali na Caimã, então, que é um trabalho de longo prazo, mas a gente também trabalha no Pantanal Norte, principalmente na fazenda
São Francisco do Perigara, onde tem uma maior concentração de araras azuis conhecidas na natureza. A gente, juntamente com o ornitólogo Pedro Scherer Neto, já contou mais de 1.000 indivíduos juntos para dormir. É uma coisa assim, de outro mundo, de outro mundo. E o mais interessante ainda é que a sede dessa fazenda, ela acaba que ficou assim, que os bichos vêm dormir na sede, nas árvores, nas palmeiras, nas árvores que tem na sede, então você dorme dentro de um dormitório. Então você consegue se imaginar a hora que os bichos acordam, você que já morou no Pantanal, antes do sol clarear, aquele som ensurdecedor de mais de 800 araras, periquitos e papagaios todos juntos e curicacas. Gente. É muito louco, mas é muito legal ao mesmo tempo. Na primeira noite você não dorme, depois você acostuma. Com certeza. Mas é muito legal. Então a gente trabalha no Pantanal de Mato Grosso, a gente expandiu também para o Cerrado, região de Jardim, Bonito, Miranda, que é Rio Brilhante, bem distante do Pantanal. A gente tem monitorado o Ninho, onde as araras também chegaram, entende? Então é isso. Uau. Bem interessante. E eu vi que vocês têm também um projeto de turismo super respeitoso, né? Assim, que acompanha os bichos, mas sem pôr a mão, sem pegar. A gente foi até escolhido pela WAP, que é uma organização internacional, a gente foi escolhido como um modelo de turismo de observação da natureza, onde se respeita o bicho, entendeu? Sim. Você está ali, o turista pode conhecer o bicho na natureza, o local onde ele vive, o ninho onde se nasce, mas ele não tem aquela interação de ficar passando a mão, de tirar foto, fazendo selfie, de alimentar o bicho, sem perturbar o bicho no seu estado natural. Então, isso é muito legal. Essa é a mensagem que a gente passa para os nossos turistas, que eles acompanham a vida em vida real, sem que nada seja forçado, nenhuma arara é presa, nenhuma arara é domesticada, amansada, ou tem o seu hábito alterado para o turista tirar foto, para o turista ver. Ele no ambiente natural. E assim como ele vê arara, ele vê tucano, ele vê gaviões, ele vê corujas, ele vê a natureza como ela é, né? A paisagem. Então, por isso a gente virou uma referência para turismo de observação de animais silvestres. E, inclusive, a gente também tem um projeto com as araras, quando elas chegaram, araras canindés e vermelhas em Campo Grande, depois de escassez de alimento no entorno. E em Campo Grande também as pessoas podem fazer esse acompanhamento e acompanhar o trabalho das aves urbanas que a gente tem aqui em Campo Grande. E aí tem todas as frentes, né? Que tem essa questão do turismo e tem também envolvimento comunitário, igual você mencionou, até de redução de tráfego, porque tem essa rede, né? Essa participação. Sim, e além de turismo, quantas pessoas daí acabam sendo empregadas, né? Por essa questão do turismo. Ou produtos, alimentação, artesanato, a cultura. Então, acaba estimulando muito mais gente e gerando muito mais emprego para a população local. Além disso, a gente faz, além do turismo, a gente também faz educação ambiental com os pantaneiros, com os proprietários, com a comunidade em geral. Em Campo Grande, a gente tem oficinas de sensibilização de crianças de ensino infantil, onde a gente recebe grupos pequenos aqui no Instituto, e eles são trabalhados, então, para serem motivados a aprender a se conectar com a natureza, a observar a natureza, a entender, a se apaixonar assim como a gente é apaixonado. Sim. Então, isso é bem bacana também. E crianças, você sabe, né? É o canal. Então, a gente investe a nossa salvação. Com certeza. Neiva, antes da gente ir pro encerramento aqui da nossa conversa, só fiquei com uma curiosidadezinha que eu falei, a gente tem que perguntar. Vocês checam esses ninhos com muita frequência para acompanhar a questão dos ovos e dos filhotes? O casal não fica bravo? Então, Miriam, as araras, como eu disse, elas são muito inteligentes, elas acabam se acostumando com a gente. Por que elas não ficam bravas com a equipe? Porque elas veem que a equipe, inicialmente era só eu, né? Mas hoje eu tenho equipes, eu tenho 4 equipes, às vezes, no período de reprodução trabalhando nos ninhos. Então, eles veem que a equipe vai lá, olha, monitora, pega o filhote, às vezes pesa, mede, avalia, mas devolve. Então, o que acontece? Eles acabam se acostumando. E aí, quando a equipe chega, muitos casais saem do ninho, às vezes sem nem vocalizar, pousam do lado e ficam ali aguardando a equipe sair e depois eles voltam. Quando é um ninho novo, que a gente vai pela primeira vez, não, eles ficam defendendo, voando em volta e vocalizando intensamente. Mas quando eles aprendem que a gente não vai retirar o filhote deles, eles vão voltar e o filhote vai estar lá,
eles ficam de boa e acabam se acostumando com a gente. Nossa, Neiva, eu fico assim, eu fico até com o coração disparado de emoção de ver um projeto com tanta beleza multidisciplinar, com várias abordagens e que realmente consegue resultados e que está aí no front mesmo, tentando fazer diferença. Então eu só tenho que te agradecer imensamente por ter aceitado conversar com a gente, dividir um pouco da sua experiência conosco, e eu queria só pedir agora no final para você mandar aí uma mensagem para o pessoal que está começando agora. A gente tem muito jovem que nos escuta, muitos estudantes de biologia, e assim, um episódio desse também traz muita inspiração para eles, como trouxe para mim. Então é só para, igual você falou, essa questão de persistência, de fazer o que gosta, de vai lá e que a gente dá conta, né? Eu diria assim que, Miriam, não é fácil fazer pesquisa no Brasil. Todo mundo que trabalha com pesquisa sabe que não é fácil. Trabalhar com conservação na natureza, os desafios também são grandes, muito, tem que ter muita paixão, tem que gostar muito. Mas eu diria para ter persistência em qualquer trabalho, qualquer atividade, qualquer pesquisa que você queira fazer. Porque com persistência você enfrenta as dificuldades, as adversidades e você consegue bons resultados. Também tentar sempre fazer o melhor. Seja qualquer tarefa que eu vá fazer, seja de varrer uma rua, lavar uma louça, fazer uma comida, sabe, cuidar de uma arara, monitorar um ninho, fazer um projeto, sempre fazer o melhor. E assim, não é o melhor para mostrar para os outros, o melhor para aquela causa que eu estou fazendo. No meu caso, é para as araras, é para a conservação da biodiversidade. Então, os meus resultados é mais bicho na natureza, é mais bicho voando, é natureza intacta, é mais pessoas indo para a natureza, se reconectando. O resto tudo é consequência, entende? Então, a minha mensagem para os jovens é essa, que busquem fazer encontrar o que goste, ter persistência no que faz, porque tendo persistência, você consegue quebrar as barreiras. E sempre procurar fazer o melhor. Procure fazer parcerias, somando esforços, a gente sempre consegue mais resultados. No projeto, ao longo desses 30 anos, a gente agregou muita gente, temos muitos trabalhos com mestrado, doutorado, pesquisas independentes de outros países, do Brasil, porque a gente tem a oportunidade de estar no campo e isso dá, então, material para muitas outras pessoas pesquisarem. Eu não falei nos outros parceiros, mas tem uma quantidade imensa de parceiros, de pessoas formadas no Brasil e no exterior que tiveram a oportunidade de coletar ou trabalhar com nossos resultados de pesquisa. Então, isso é uma soma de esforços, porque com esses trabalhos a gente pode conhecer mais sobre as araras, sobre as relações ecológicas, as interações comportamentais, as relações entre as espécies, educação ambiental, jornalismo, às vezes área que não tem nada a ver, jornalismo, entende? Ciências florestais. Então, assim, não importa, se alguém vem oferecer ajuda ou buscar ajuda, vamos somar esforços que, com certeza, quando a intenção é do bem, vai dar certo, vai valer a pena. Essa é a minha mensagem para os que estão começando. Eu diria também que hoje as pessoas que estão se formando, que estão estudando, tem muitas oportunidades no Brasil, a gente tem muitos projetos bons, você já fez entrevistas com vários projetos que eu admiro. Tem o programa Mulheres na Conservação, também que tem uma gente muito boa de projetos hoje no Brasil se destacando e sendo referência para o mundo. A gente é o país mais rico em biodiversidade e sim, a gente precisa formar mais gente para estudar e dar conta de toda essa biodiversidade, que a gente nem sabe ainda tudo que a gente tem, né, na natureza. Sim. Então, quanto mais gente formada, engajada e estudando, melhor. Mas hoje quem se forma tem muita oportunidade nas diferentes áreas para estudar, para ajudar, e nem sempre é para campo. Pode ser de laboratório, pode ser de estatística, pode ser de química, geografia. Todo mundo pode dar a sua contribuição, né? Eu acho que o importante é isso. Perfeito. E com relação ao projeto, eu só gostaria de dizer também que ninguém faz nada sozinho. Claro. Embora a iniciativa desse projeto tenha sido meu, eu nunca fiz nada sozinho. E hoje, por exemplo, no campo, a gente tem 15, 16 pessoas nos ajudando. São biólogos, são assistentes de pesquisas, são voluntários, estagiários. E a gente também só consegue fazer isso porque tem o apoio e a parceria de empresas e instituições que nos apoiam, que nos ajudam a continuar esse trabalho por longo prazo. Assim como a Fundação Toyota, a Toyota do Brasil, a Uniderp, a Caimã, mais recentemente o Zoológico de Zurique, Loro Parque, WWF.
SOS Pantanal, enfim, vários parceiros que são importantes, que nos ajudam a manter esse trabalho sempre em frente. Fantástico, Neiva. Muito obrigada mesmo, viu? Foi maravilhoso. É um prazer meu. Muito obrigada pelo convite de participar e ter a oportunidade de falar com os seus ouvintes também. Obrigadão mesmo. E quem puder um dia vir conhecer o nosso trabalho ou as araras no Pantanal ou na natureza, não perca essa oportunidade, porque são realmente lindas, são realmente encantadoras e vale a pena. Perfeito, não perca nunca essa oportunidade. E olha assim, que episódio maravilhoso e que generosidade para dividir informação com a gente, contar mais. E é tão gostoso quando a gente escuta alguém que é tão apaixonado pelos bichos que trabalha, pela conservação, né, da biodiversidade. Então, obrigada e parabéns, Neiva, por todo o seu esforço e dedicação. Obrigada a você, Miriam. Parabéns para você também pelo seu trabalho e sucesso aí nas suas entrevistas. Obrigada. Gente, a gente acabou o programa, mas a gente voltou, porque como assim a Neiva é um personagem do Maurício de Souza? Conta isso pra gente, Neiva. Então, em 2020, o pessoal da Maurício de Souza Produções pediu autorização para fazer uma homenagem no Dia Internacional da Mulher e pediram uma foto. 2 dias depois, de repente, eu começo a receber centenas, viralizou milhares de mensagens por e-mail, por Face, por Instagram, no celular, da figurinha. Ele criou uma figurinha, né, das mulheres da rua, donas da rua, é o programa que ele cria. Foi feita uma exposição em São Paulo. Gente, foi tão impactante isso, porque assim, atinge um público que a gente não está acostumado. E o Maurício de Souza, a Mônica, a Cebolinha, são meus personagens de infância, então foi muito legal. Que lindo! Ser retratada por eles foi, assim, fantástico. Tem essa figurinha, se você entrar, depois eu posso te mandar, é bem bacana e foi muito interessante. Assim como foi interessante também, foi impactante, ser retratada pelas mulheres da conservação, né? Pela Paulina Chamorro e pelo João Marcos Rosa, que fez, assim, sabe, dar uma luz da ribalta para o projeto. E isso é legal porque você vê que motiva muitos jovens, meninas no ensino fundamental, sabe, adolescentes, vêm te conversar com você porque estão interessados na ciência, na pesquisa. Isso é muito legal. Atinge um outro público diferente, né? A gente para de falar para quem já gosta de natureza. Aí você atinge um público diferente. Muito bacana. É o furar-bolha que a gente tem tanta dificuldade, né? Gente, essa série é linda, então também corram lá para escutar. É da Paulina Chamorro, jornalista, né? Mulheres na Conservação. Bom, agora acabou, gente. Obrigada. Obrigada a vocês. E bora tocar o bicho do próximo episódio? Se você souber ou desconfiar que bicho é esse que a gente acabou de tocar, mande sua resposta para bicho@desabrace.com.br. Lembre também de nos seguir nas redes sociais, no Facebook em Desabraçando Árvores Podcast, no Instagram em @desabrace, no Twitter também @desabrace. Caso você queira e possa nos apoiar para que a gente continue trazendo episódios semanais para vocês, vocês podem doar a partir de R$1 pelo Padrim em www.padrim.com.br/desabrace ou pelo Catarse em www.catarse.me/desabrace. Em caso de doações pontuais, elas podem ser feitas pelo @desabrace no PicPay. E é isso, muito obrigada, até o próximo Que Bicho é Esse? Beijo! Mais um produto com a edição do Senhor A.